dia, estamos iniciando mais uma quarta-feira diferente, né? Uma quarta-feira com revisão. E hoje revisão de ciências. E na disciplina de ciência nós trabalhamos duas unidades, né? Unidade 4 e unidade 5. Então vamos lá. A unidade 4 nós tivemos como tema diferentes usos do solo. E nesta unidade nós aprendemos a importância do solo para a nossa vida, alguns animais que vivem no solo. Também aprendemos sobre as técnicas da agricultura, né, isso para com esse solo, e também a extração de minério e também de petróleo. Então vamos lá. Lá na página 56 tivemos o tema a importância do solo para a vida. E aqui, nesse primeiro tópico, é uma reafirmação do que nós já aprendemos lá na unidade 3, onde tivemos, aqui reafirmamos, a importância do solo para a nossa vida. Então, o solo é importante não só para nós, seres humanos, mas também para os animais que vivem sobre ele e também no seu interior, como é o exemplo dos micro-organismos, né? Que são os seres pequenos, né? Que só podem ser vistos com o uso da lupa ou até mesmo do microscópio. Então, não somente nós, seres humanos e animais, como também as plantas, né, que elas precisam do solo para retirar a água e também os nutrientes, beleza? Então, nesse tema nós aprendemos isso, a importância do solo, né, a importância de ter o cuidado, de poder, de existir a conservação do solo, para que tenhamos, né, ambientes mais preservados e mais saudáveis. Já na página 57, nós tivemos o tema alguns animais que vivem no solo. E neste tema, alguns animais que vivem no solo, nós descobrimos alguns animais que são verdadeiros dependentes do solo, né? E aí tivemos como, por exemplo, animais que vivem na superfície e também no interior do solo. E aí nós tivemos a exemplo as minhocas, também as formigas e os cupins. E cada um ele apresenta um tipo de hábito alimentar diferente, e também o seu ciclo de vida, cada ciclo de vida é a seu modo. E aí também descobrimos, em relação à minhoca, que elas são seres extremamente importantes para o solo. Por quê? Porque elas contribuem para arear o solo, não é isso? Também servem para alimentarem-se dos restos de animais e também de plantas. E aí elas realizam a eliminação de suas fezes e que são extremamente importantes, são nutrientes para as plantas. Depois, nós fomos para o tema preparo do solo para o plantio. E exatamente nesse tema nós aprendemos as diversas técnicas que existem na agricultura, né? Isso, as diversas técnicas que existem na agricultura para com um cuidado específico com o solo. No primeiro tema, para que o solo seja fértil, beleza? O primeiro tema que nós tivemos foi a aração. Então, a aração, ela consiste em quê? Em remexer o solo, né? A pessoa irá remexer o solo e tornando ele menos compacto, né? Tornando ele menos aquele solo totalmente, como eu posso estar dizendo, aquele solo totalmente juntinho, assim, bem retão, bem preso. Então ele vai estar remexendo aquele solo para poder estar facilitando a entrada da água e também do ar, né? Isso. E aí isso vai favorecer o quê? O crescimento das plantas. Então a aração, ela consiste em quê? Em remexer o solo para facilitar a entrada do ar e da água. E aí o solo vai se tornar bem mais produtivo. O próximo tema foi a próxima técnica é a adubação. E na adubação, consiste em acrescentar ao solo que eu tenho algum nutriente, né, para poder ter o crescimento do solo. E aí pode ser aquele adubo
que você produz com seu lixo orgânico. Pode ser também um adubo que é feito no laboratório, o adubo químico, também pode estar sendo introduzido nesse solo. E também a técnica que é mais recente, que é a adubação verde, que aí ela consiste em quê? Eu já tenho um tipo de planta que eu cultivo. Aí eu posso estar adicionando uma leguminosa, como por exemplo um feijão. E aí eu vou estar plantando o feijão antes ou durante o crescimento dessa planta que eu já tenho. E aí ele vai servir, né, de adubo também para a planta que eu já tenho. Vai estar fornecendo nutrientes para o solo, para eu estar cultivando a planta que eu já possuo. A próxima técnica é a irrigação, que é onde você vai adicionar água de forma controlada, em uma quantidade bem certinha, para esse solo, para ele estar suprindo as necessidades que aquela planta possui. O próximo é a drenagem, né? Isso, onde eu tenho um solo que esteja super encharcado, né? Cheio de água, bastante água, e eu posso estar fazendo o quê? Escavando valas ao redor dessa minha plantação para estar conduzindo essa água, retirando essa água daquele local. Ou eu posso estar utilizando também as bombas de sucção para estar fazendo a retirada dessa água que está em excesso na minha plantação. Então, quando eu tenho o uso incorreto do solo, quando eu não cuido do solo da forma correta, eu tenho a chamada degradação, não é isso? Então, por isso a necessidade de estar sempre mantendo o solo com uma cobertura vegetal adequada, né, bem verdinha, para evitar, né, a perda do material orgânico da água e também da água desse solo. Depois, nós fomos para o tema extração de recursos do solo, lá na página 66. E aqui nós aprendemos outra importância que o solo tem para a nossa vida, onde nós acentuamos a importância de algumas matérias-primas que nós podemos estar retirando do solo e transformando em materiais para o nosso dia a dia, em objetos para o nosso dia a dia. Por exemplo, o minério de ferro, que é retirado do solo, nós utilizamos ele em objetos metálicos, por exemplo. Outro exemplo é o calcário, que nós utilizamos para estar produzindo cimento, que necessitamos para a construção das nossas casas. E também a bauxita, que ela é dela que vem a produção do alumínio, que se utiliza serve para fazer panela, copo, em objetos, né, que são todos retirados do solo. E também o petróleo, né, petróleo que é transformado, né, como gasolina e óleo diesel, que utilizamos para poder estar movimentando os nossos veículos. Então, podemos perceber outra grande importância que o solo tem para nós, e facilita muito no nosso dia a dia. E aí finalizamos a unidade 4. Depois nós iniciamos a unidade 5, que teve como tema a conservação dos solos. E aí nessa unidade 5 nós aprendemos a importância dos solos, o que leva à degradação e à destruição do solo, né? O que ela ocasiona. Também aprendemos sobre a contaminação dos solos e também a importância de estar conservando. E lá na página 72 nós tivemos o tema O solo é muito importante. E aqui, novamente, nós aprendemos, né, a importância de estar, né, cuidando do solo. Então, o solo é importante para os seres vivos, e também é tão importante quanto a água e o ar. Então, se achamos extremamente importante água e ar, o solo ele também possui a mesma importância que eles dois. Então, é preciso manter o solo, né, muito bem cuidado. Por quê? Porque apesar de termos uma vasta quantidade do solo, não é todo o solo, não é todo esse solo, desculpa, que podemos estar usufruindo. Por exemplo, se eu tenho um solo, um ambiente muito frio,
eu já não posso estar me utilizando dele. Então, por isso a importância de manter aquele solo que nos é disponível. E posteriormente nós fomos para o tema degradação e poluição do solo, onde nós aprendemos que existem algumas interferências que danificam o solo que nós temos. A exemplo, nós temos a erosão, a queima da vegetação. Olha só, os tipos de degradação, né, e poluição do solo que nós temos. A erosão, a degradação, a queima da vegetação, também o desmatamento e a poluição. Então, são 4 fatores muito conhecidos e eles, né, acabam destruindo o solo. Por exemplo, a erosão, olha só, erosão, ela é causada pelo quê? Pela chuva. É causada principalmente pela chuva, tá bom? Causada principalmente pela chuva. E aí é um dos maiores fatores mesmo que existe da destruição do solo. Pois quando a água ela cai em uma vegetação, em um solo que está totalmente desprotegido, ela vai, levando todas as partículas desse solo para outros lugares. Quando passa na televisão, aquelas casas de morro, né? E podemos perceber que esses morros estão totalmente descobertos sem vegetação, não é isso? E aí o que acontece? Quando a chuva vem, ela vai levando todas as partículas de solo para outros lugares e por isso tem o que nós chamamos de deslizamento de terra. Então, quando o solo ele está desprotegido, sem vegetação, com certeza a ação da água e do vento vai ser muito maior. E aí temos o perigo, né, da destruição desse solo. Então, e muitos agricultores, eles ainda se utilizam da queima da vegetação para estar limpando aquele terreno que eles desejam. Só que esse tipo de técnica, ela prejudica muito o solo, né? Contamina o solo, né? Queima toda a vegetação que está ali presente e aí dá uma dor de cabeça enorme. Fora o prejuízo à saúde das pessoas também que estão perto desses terrenos. E aí tudo isso vai contribuindo para que se tenha a degradação do solo. No próximo tema, nós trabalhamos na página 77, os resíduos e o solo. Então, o solo ele pode ser contaminado por diversos tipos de resíduo, como, por exemplo, o lixo doméstico, o lodo do esgoto, os resíduos industriais, os resíduos da mineração, os agrotóxicos que são utilizados na irrigação das plantas e acabam respingando no próprio solo. Então, tudo isso vai contribuindo para que esse solo venha a ser contaminado. E aí pode estar prejudicando também vários animais e podendo ser um risco também para a nossa saúde. Olha só, pode ser extremamente tóxico para a nossa saúde. E aí vai contaminar também as plantas, vai contaminar também os animais e aí vai estar, essa situação vai se refletir, caso ela reflita em um animal, ela vai estar prejudicando todo o restante da cadeia alimentar. Aí eu tenho uma cadeia alimentar e um desses animais dessa cadeia alimentar está sofrendo algum tipo de dano. Então, consequentemente, todo o restante será prejudicado. Por quê? Porque eles dependem como alimento, o nome já diz, cadeia alimentar. Então, eles dependem como alimento para o restante dos animais. Então, por isso, vai sendo danificada todo o restante da cadeia. E aí, nesse tema, nós tivemos a exemplo, né, o rompimento da barragem de rejeito de Fundão, da mineradora Samarco, e aí, onde aconteceu o lançamento no ambiente da lama tóxica, né, uma lâmina cheia de minério de ferro. E aí, o que aconteceu? Devastação da vegetação, morte de muitos animais, contaminação e também de pessoas. Então, tudo isso
for contribuindo para a degradação desse solo. E aí é um solo que vai estar contaminado por anos, anos e anos e anos. Entendido? Então, esses foram os temas que nós trabalhamos no nosso conteúdo de ciências, a unidade 4 e a unidade 5. Entendido? Então, é isso, crianças. E, por favor, estudem.